Elvira zoa Lino por Átila ter dado em cima dele. Sofia fica em choque e Lino diz que não vai mais falar nada para ela. Sofia pergunta se Átila assediou ele e Elvira diz que tem que denunciar. Lino alega que não tem provas, além de ninguém ter visto a cena. Elvira fala que Lola usou isso para pressionar Átila. Sofia diz que não podem pressionar Átila, mas sim precisar da confiança dele. Sofia ri e diz que Átila é gay. Carol vai deixar o café da manhã para Átila na cama e pergunta se ele não gostou. Átila diz que apenas bebeu um pouco mais do que devia na noite anterior. Carol fala que ficou sabendo como ele tratou Andréa ontem. Átila desmerece Andréa, mas Carol diz que não entende o preconceito. Átila diz a Carol que Tomás é como um filho e que não pode ver ele entrar em uma história que não vai dar certo. Carol compara Benjamin e Lola, mas Átila diz que não gosta desse tom. Carol não entende como Lola tem tanto poder sobre ele, mas Átila diz estar disposto a ouvir e pede para Carol saber seu lugar. Além disso, pede para ela levar essa conversa desagradável junto com a comida que havia passado do ponto. Andréa limpa a casa, mas alguém bate à porta dizendo ser do correio. Porém, na verdade, era Rogue, que acaba entrando dentro da casa dela e pede para ela acreditar nele. Além disso, começa a agarrar Andréa. Rogue xinga Andréa, mas ela se defende fisicamente e sai da casa para pedir ajuda. Carol comenta com Gabriel sobre ela ter sondado seu avô sobre a entrada de Lola na família. Carol diz que seu avô foi grosso com ela e que havia gritado com ela. Gabriel diz que Lola sabia de tudo e que havia chantageado o tio de Carol. Além disso, entrou para a família. Carol diz que seu avô não iria cobrir um crime, mas diz que Lola chantageando Benjamin seria normal. Carol fala sobre Júlia, que na verdade é Sofia, ter preferido trabalhar com Lola ao invés dela. Gabriel conta a Carol que teve um caso com Júlia, porém havia acabado por conta de Lola. Lola elogia a roupa de Sofia. Ela fala que lembrou que Lola havia falado sobre todo dia ser um dia especial, mas Lola fala que é mais especial ser parceira dela. Ambas fazem procedimento no rosto e brindam. Lola diz que se foi pobre não lembra. Sofia diz que será duro voltar ao trabalho após a manhã de rainha que havia tido. Lola comenta que combinou com o produtor de televisão e diz ter carisma. Lola alega que Sofia quer fazer a revolução na vida das pessoas. Sofia questiona como Lola pretendia fazer isso, e ela responde falando de um documentário dela mesma. Gabriel diz a Andréa que Benjamin e Rogue devem estar em contato, acreditando que ambos se falam ainda. Andréa pergunta se conseguiram recuperar as mensagens, mas Gabriel fala que, infelizmente, não. Átila pede desculpas para Lino e fala que quer recompensar Lino pelo constrangimento. Átila dá um relógio a Lino, porém ele não aceita e diz que a história havia terminado ali. Lola diz que os procedimentos a deixaram fraca e ela diz querer ir para casa. Mas Sofia diz que irá tirar umas fotos ainda e acaba permanecendo dentro do escritório. Sofia acessa o computador e acaba encontrando uma foto de Marcelo e Átila se beijando. Gisela é avisada que Gabriel estaria em sua casa para falar com ela. Gabriel pergunta como Gisela está e ela responde falando que está sozinha vendo o mundo perseguir Rogue. Gabriel pergunta se Gisela acreditava realmente nisso e se ela queria ajudar a esclarecer essa história. Além disso, pergunta se Rogue havia procurado ela. Gisela responde que não, mas Gabriel fala que Rogue foi até Andréa e que ela havia conseguido fugir dele. Gisela entrega o passaporte de Rogue a Gabriel e ele diz que, caso ele procure ela, era para Gisela avisá-lo, pedindo para ela não acreditar nele mais. Gabriel fala que Andréa procurou ele na delegacia. Benjamin pergunta o que ele tinha a ver com isso. Gabriel diz a Benjamin que os dias de liberdade de Rogue estão contados. Lola aparece na conversa e diz que detesta aquele clima de faroeste. Além disso, Lola diz que aguenta a família há muito tempo e que não irá sair de lá sem teto, pois tem direito. Gabriel pergunta como Lola tinha entrado na família, perguntando se teria sido golpe ou algo do tipo. Lola diz a Gabriel que foi amante de Benjamin e que havia traído seu marido com Benjamin. Lola diz que, carente, acabou se envolvendo com ele por um amor incontrolável. Lola diz que, quando o pai de Gabriel partiu, ela merecia viver uma história além de ser feliz. E comenta que não sabia que Benjamin se tornaria essa pessoa. Porém, Benjamin rebate Lola e diz que se arrepende todos os dias de ter caído no papo de Lola. Lola fala que Gabriel apenas acusa e pressiona ela, dizendo não aguentar mais isso.
Carol diz a Alec que encontrou com Gabriel mais cedo, mas que ele havia pedido para ela sondar seu avô sobre como Lola havia entrado na família, porém diz que seu avô surtou. Carol revela a Alec que Júlia estava ficando com Gabriel. Alec pergunta se ela tinha achado ruim ou se tinha ficado com ciúmes, e Carol diz que Júlia tinha que ter falado para ela. Alec sai e diz que eles se falam depois. Lola pergunta a Benjamin se não foi um caso de mestre em falar que eles tiveram um caso antes. Lola e Benjamin ficam juntos. André e Tomás escutam alguém batendo na porta. Tomás pega uma garrafa para se defender, mas encontra Gisela. Andréa diz que pensaram que era outra pessoa e fala que não sabia que Roger era seu marido. Gisela diz ser idiota, mas Tomás fala que ela não tem culpa de nada. Gisela pede desculpas a Andréa e ela diz que está tudo bem e que Roger vai pagar por tudo que ele fez. Benjamin diz que Roger não era para ter saído e diz também que tinha ligado para ele várias vezes e diz que estava com fome. Benjamin pergunta se Andréa era cozinheira. Roger diz que se ele rodar, Benjamin vai rodar junto. Roger acaba brigando fisicamente com Benjamin. Sofia diz a Lola que ela tinha acordado disposta. Lola responde que se ela não cuidar de si mesma, ninguém cuida. Sofia diz que viu Benjamin saindo e que estava com o rosto machucado. Lola fala que Benjamin está rompido com ela, mas diz que ainda fica com ele. Lola chama Ramona para fazer seu suco verde. Carol pergunta se ela precisava gritar assim, e Lola responde que Carol está se achando a ganhadora do concurso de beleza por ter vencido a aula de estética na clínica de Átila. Lola diz que se Carol precisar de dicas, não é para contar com ela. Carol diz que não quer nada dela, mas Lola fala que ela quer o financeiro dela. Lola fala sobre Alec e Sofia, e dizem que ambos poderiam ter uma relação entre os três. Carol chama Lola de ridícula. Elvira olha algumas cartas para Gisela e diz que há um retorno inesperado em sua vida. Além disso, ela diz que há uma mulher muito sensível que irá ajudá-la e também fala sobre justiça. Elvira diz que tem coisas boas por aí e pede para Gisela agarrar seu professor de dança. Sofia vai até Átila e pergunta se ele tem um minuto. Sofia fala que, mesmo trabalhando para Lola, ela não concorda com tudo que ela faz. Sofia diz saber que Átila foi chantageado por Lola para conseguir a Lola Land e mostra as fotos dele e Marcelo. Após isso, entrega as fotos a ele. Sofia pede para Átila não comentar com Lola sobre a conversa que tiveram. Gisela apresenta Elvira a seu pai, que diz que dá para sentir a energia dele ao pegar na sua mão. Elvira pede água para Gisela, e enquanto ela vai buscar, fala sobre o segredo que ele guarda e pede para ele assumir. Gisela volta para entregar o copo de água, mas ao chegar vê que Elvira não está mais lá. Carol pergunta a Alec se ele e Júlia haviam tido alguma coisa, e Alec fica em silêncio. Carol pergunta o motivo de ele não ter contado para ela, e Alec pergunta quem havia feito fofoca sobre eles. Carol fala que ele sempre está escondendo tudo e pede para ele a deixar sozinha, mas antes disso, Alec diz que vai contar toda a verdade. Elvira atrapalha e Alec acaba saindo. Carol pergunta de onde Elvira havia saído e ela diz que estava com Gisela. Gisela vai até a aula de dança falar com Javier, dizendo que também não foi justa com Andréa nem com ele. Gisela diz que não quer mais perder tempo. Além disso, acaba beijando Javier e ambos ficam juntos pela primeira vez. Sofia diz que o produtor de televisão ligou e disse para marcar entrevista com Lola semana que vem. Sofia fica na dúvida se Lola precisava se expor daquela maneira. Lola diz que vai contar sobre o seu passado mais humilde e libera Sofia. Carol encontra Sofia e diz que o homem misterioso com quem ela se envolvia era Gabriel, seu ex. Carol fala também sobre Alec, dizendo que eles já haviam ficado. Sofia diz a Carol que não contou por medo dela entender tudo errado. Além disso, Sofia diz que é amiga de Carol, mas ela diz que Sofia se aproximou dela apenas para ficar perto de Lola. Benjamin encontra Sofia. Ela acaba abraçando ele e Benjamin diz que está lá. Benjamin pede para Sofia confiar nele. Elvira diz que veio conhecer o apartamento de Alec. Alec fala que ninguém está bem. Elvira pergunta se ele tem noção do estrago que ele faria caso tivesse contado a verdade para Carol, dizendo que todos podem ir para a cadeia se Carol descobrir tudo. Elvira diz que precisam de Alec para poder fazer justiça. Átila tira a barba e se cuida, chegando à mesa pedindo para colocar mais um lugar. Marcelo chega e Átila diz que ele não está sendo honesto com eles. Átila diz que pode ter pouco tempo de vida e fala que não importa mais o que os outros irão pensar. Átila diz que Marcelo irá frequentar mais sua casa. O capítulo se encerra com Átila declarando seu amor a Marcelo na frente de todos e se assumindo gay.